Uma das coisas mais fascinantes da ficção é que o leitor ele não precisa acreditar que a história poderia acontecer no mundo real. Ele só precisa acreditar que ela poderia acontecer dentro do mundo que você criou. Dragões, magia, viagens no tempo, monstros, superpoderes, universos paralelos, deuses e sociedades distópicas. Você pode colocar praticamente qualquer coisa dentro de uma história. Você pode criar um universo mágico, você pode criar um mundo cheio de monstros, você pode criar deuses maravilhosos e superpoderosos, pode criar universos paralelos, pode fazer uma pessoa viajar no tempo. O leitor pode aceitar tudo isso, mas existe uma condição. A história precisa fazer sentido. Não necessariamente sentido para o mundo que nós vivemos, mas sentido para o mundo que você criou. É aqui que entra um conceito que todo escritor precisa dominar: a lógica narrativa. A lógica narrativa é o conjunto de relações que faz os acontecimentos de uma história parecerem coerentes dentro daquele universo. É quando o leitor consegue olhar para uma situação e pensar: sim, isso faz sentido. A lógica narrativa faz as seguintes perguntas: isso poderia acontecer? Esse personagem teria motivos para fazer isso? Ele poderia saber dessa informação? Essa reação combina com quem ele é? Esse acontecimento respeita as regras desse mundo? O tempo permite que isso aconteça? Essa solução realmente poderia funcionar? As consequências fazem sentido? Percebe uma coisa? Lógica narrativa não significa que tudo precisa ser previsível. Significa que depois que o acontecimento acontece, o leitor consegue olhar para trás e entender por que aquilo era possível. Precisamos separar duas palavras que muita gente confunde: realidade e plausibilidade. Plausível não significa real. Exemplo: imagina uma fantasia em que algumas pessoas conseguem controlar o fogo com as próprias mãos. Isso existe na realidade? Não. Mas agora imagina que você estabeleça algumas regras no seu universo. Apenas algumas pessoas possuem o poder. É necessário treinamento. Usar o poder consome energia. Quanto maior a chama, maior o desgaste. Perder o controle pode causar ferimentos. Pronto! Agora o leitor entende. Tudo bem, nesse mundo funciona assim. O leitor não precisa acreditar que aquilo existe. Ele só precisa acreditar que dentro daquela história, aquilo funciona daquela maneira. Quando você começa uma história, existe um acordo silencioso entre você e o leitor. Escritor: neste mundo, as coisas funcionam assim. Leitor: tudo bem, eu aceito. Esse é o que podemos chamar de suspensão voluntária da descrença. O leitor aceita temporariamente coisas que não existem porque quer entrar na sua história. Ele aceita dragões, ele aceita fantasmas, ele aceita magia, aceita viagem no tempo. Mas ele espera uma coisa em troca: que você respeite o acordo. Se você estabelece uma regra e depois quebra essa regra, apenas porque precisa resolver um problema, a confiança desaparece. Toda história possui regras. Algumas são explícitas, outras são percebidas ao longo da narrativa. E você precisa saber responder 3 perguntas. A primeira: o que é possível? A segunda: o que é impossível? E a terceira: quais são os limites? E eu acrescentaria uma quarta: qual é o preço? Porque uma habilidade sem limite pode destruir completamente a atenção. Vamos imaginar que o seu personagem consegue ler pensamentos. Ele consegue ler a mente de qualquer pessoa, a qualquer momento, sem limites, sem consequências. Você percebe o problema? Se ele pode entrar na cabeça de qualquer pessoa quando quiser, quantos mistérios realmente podem existir? Agora, coloque limites. Precisa estar próximo? Não consegue acessar memórias específicas? Algumas pessoas conseguem bloquear o poder. E usar o poder pode causar dor. Muito mais interessante agora. Parece contraditório, mas uma das maiores verdades da escrita é: limitações criam possibilidades.
agora chegamos a um dos maiores inimigos da lógica narrativa, a regra conveniente. Imagine que você estabeleceu: a magia só pode ser usada uma vez por dia. O personagem usa a magia pela manhã. Horas depois, surge um problema gigantesco e você escreve: mas dessa vez ele conseguiu usar novamente. Por quê? Se não existe uma explicação preparada anteriormente, isso não parece uma descoberta, parece uma trapaça. Agora, imagine que você tenha estabelecido antes que em situações extremas ele consegue ultrapassar esse limite. Mas isso cobra um preço enorme. A situação muda completamente. A diferença não está no acontecimento, está na preparação. E aqui existe um erro ainda mais comum. O autor cria um personagem inteligente, cuidadoso, desconfiado, até precisar que ele faça alguma coisa completamente absurda. Imagina um personagem extremamente cauteloso que recebe uma mensagem: venha sozinho para um galpão abandonado. E ele vai, sem avisar ninguém, sem questionar, sem se preparar, sem desconfiar de absolutamente nada. Por quê? Porque o roteiro precisava que ele estivesse naquele galpão. E o leitor percebe. Personagens precisam tomar decisões que façam sentido para eles. O que ele quer? Do que ele tem medo? O que ele valoriza? O que ele sabe? O que ele já viveu? O que ele faria normalmente? Se um personagem tomou uma decisão completamente fora do padrão dele, você precisa mostrar ao leitor o motivo. Exemplo: talvez alguém esteja ameaçando uma pessoa que ele ama. Talvez a mensagem contenha uma informação que somente aquela pessoa poderia saber. Talvez ele esteja sendo observado. Talvez ele realmente acredite que não possui outra alternativa. Agora, a decisão possui lógica. Agora, eu quero te ensinar uma ferramenta que você pode usar durante toda a sua carreira como escritor. Por quê? Pegue qualquer acontecimento importante da sua história e pergunte: por quê? Depois pergunte novamente: por que isso aconteceu? E depois, como esse personagem sabe disso? E depois, por que ele faria isso? E finalmente, o que impediria ele de fazer outra coisa? Acontecimento. Por quê? Como ele sabe? Por que faria isso? O que poderia impedir? Você está cavando, está procurando a sustentação daquele acontecimento. E se em algum momento sua resposta for porque precisava acontecer, pare. Você provavelmente encontrou um furo. Fazer um mito. Coincidências não são proibidas na ficção. Na verdade, elas podem ser excelentes. Eu vou dar um exemplo. Uma personagem está andando pela cidade e, por acaso, encontra uma pessoa que estava procurando há anos. Isso pode funcionar, porque essa coincidência pode criar um problema ou abrir uma possibilidade. O problema começa quando a coincidência resolve aquilo que o protagonista deveria resolver. Coincidência pode criar problemas, mas cuidado ao usá-la para resolver os problemas. Dica boa. Coloca o protagonista em uma situação inesperada. Cria um problema, entrega uma oportunidade. E depois disso, as decisões dos personagens conduzem a história. Coincidências ruins. O protagonista está preso, não existe saída e, de repente, alguém encontra a chave no chão. Ou o vilão tropeça, ou aparece uma pessoa que ninguém conhecia, ou chega exatamente a informação que faltava. O leitor pensa: que sorte! E não, que história bem construída. Existe um nome para quando uma história faz alguma coisa acontecer simplesmente porque o autor precisa chegar ao próximo ponto. Conveniência de roteiro. É quando o leitor deixa de pensar:
Isso aconteceu por causa do que o personagem fez. E começa a pensar, o autor precisava que isso acontecesse. E essa é uma das sensações mais perigosas que uma história pode provocar. E isso nos leva a outro conceito fundamental: agência. Seu protagonista precisa participar da construção da própria história. Ele precisa escolher, ele precisa agir, ele precisa errar, precisa tomar decisões. E essas decisões precisam produzir consequências. Decisão, consequência, nova decisão. Isso conecta diretamente esta aula com a nossa aula 5. Na aula anterior, nós aprendemos causa e efeito. Agora estamos acrescentando uma camada. A lógica precisa sustentar essa cadeia. Outro furo extremamente comum. Um personagem sabe alguma coisa que ele não poderia saber. Exemplo: o personagem descobre exatamente quem é o assassino. Tudo bem, mas como ele descobriu? Quem contou? Ele viu? Ouviu? Pesquisou? Deduzir é possível? Recebeu uma mensagem? Por que informação não pode simplesmente aparecer na cabeça do personagem? Toda informação precisa ter uma origem. Existe uma pergunta ainda mais cruel. Por que ele não contou antes? Imagine que um personagem sabe desde o capítulo 5 quem é o assassino, mas só revela no capítulo 30. Por quê? Se a única resposta for porque se ele contasse, o mistério acabaria, temos um problema. O segredo precisa ter uma razão dentro da história. Tá, agora vamos falar de um dos maiores criadores de furos no roteiro: a cronologia. Pergunte: quanto tempo passou? Quanto tempo essa viagem demora? Essa pessoa conseguiria chegar lá? A recuperação física é possível? A idade dos personagens está correta? Esses acontecimentos cabem nesse intervalo? Exemplo: seu protagonista está no Rio de Janeiro às 10 da manhã, às 11 está em Nova York, sem avião particular, sem explicação, sem magia. Temos um problema. Por isso, uma ferramenta extremamente simples pode salvar uma história inteira: uma linha do tempo. E não é só o tempo. O espaço também precisa funcionar. De onde veio aquele carro? Quem pagou a viagem? Como ele conseguiu entrar naquele lugar? Quem forneceu aquele objeto? Como ele conseguiu aquela informação? Personagens não possuem recursos simplesmente porque o roteiro precisa deles. Tudo precisa ter uma origem. Outro sinal de conveniência é a solução perfeita. O protagonista precisa descobrir uma senha. Tenta algumas combinações. Na terceira, era exatamente a data de aniversário. Pode funcionar? Pode, mas só se existir uma razão para ele pensar naquela data. Talvez exista uma fotografia, uma conversa anterior, uma pista, um objeto, uma informação aparentemente pequena. A solução precisa ser possível, mais preparada, mais conquistada. Essa é uma das ferramentas mais bonitas da narrativa. Prepare antes, recompense depois. Você planta uma informação, o leitor talvez nem perceba. Planta um objeto, uma frase, uma habilidade, um relacionamento, e dezenas de capítulos depois aquilo volta. E o leitor pensa: meu Deus, estava tudo aqui. Essa sensação é uma das maiores recompensas que você pode dar ao leitor. Agora eu quero que você pare de pensar como autora. Pense como leitora. Quando você encontra um acontecimento estranho, não pergunte apenas: eu consigo inventar uma explicação para isso? Porque você é a autora. Você sempre consegue inventar uma explicação depois. Pergunte: o leitor tem motivos para aceitar isso? A explicação está realmente na história? Ou existe apenas na sua cabeça? Imagine que alguém pegou sua história e decidiu encontrar todos os furos.
essa pessoa perguntaria: onde minha história depende de sorte? Onde um personagem age de maneira estranha? Onde uma informação aparece convenientemente? Onde uma regra é quebrada? Onde a cronologia não fecha? Onde uma solução aparece do nada? Esse exercício pode ser desconfortável, mas é exatamente assim que você melhora. Vou te ensinar mais uma ferramenta. Escolha um acontecimento importante e simplesmente retire. E se eu retirar isso, o que muda? Os acontecimentos seguintes ainda poderiam acontecer? E se nada muda, talvez aquele acontecimento não fosse tão importante. Mas se ao retirar aquilo, toda a sequência seguinte desmorona, você encontrou uma peça fundamental na sua narrativa. Agora vamos transformar tudo isso em um exercício de verdade? Pegue uma história que você já escreveu. Não revise a gramática. Não mexa na descrição. Não melhore os diálogos. Hoje você não é escritora. Hoje você é investigadora. Acontecimento. O personagem descobre X. Causa. Ele descobre X por quê? Fonte. Ele ficou sabendo disso através de motivo. Essa descoberta aconteceu por quê? Consequência. Depois disso, nova decisão. Por causa disso, ele decide. E você vai continuar fazendo isso até chegar ao final. Toda vez que não conseguir preencher alguma dessas respostas, marque. Esse ponto merece investigação. E agora vem um teste avançado. Leia a sua história como se você não soubesse que existe um escritor por trás dela. Imagine que você está apenas observando aquelas pessoas. Pergunte: os acontecimentos parecem nascer naturalmente um dos outros? Ou você consegue enxergar a mão do autor empurrando os personagens? Essa diferença é enorme. Antes de considerar sua história pronta, faça uma auditoria. Personagens. As motivações fazem sentido? As decisões são coerentes? Eles sabem apenas aquilo que poderiam saber? Causa e efeito. Cada acontecimento possui uma causa? As escolhas produzem consequências? Mundo. As regras estão claras? As regras são respeitadas? Existem limites? Cronologia. As datas fecham? Os deslocamentos são possíveis? As idades estão corretas? Informação. Como cada personagem descobriu o que sabe? Existe alguma informação aparecendo do nada? Coincidências. Algumas coincidências resolvem um problema importante? Soluções. O protagonista conquistou a vitória? A solução foi preparada? O final depende de alguma coisa que nunca foi apresentada? Agora é sua vez. Escolha uma história sua. Pode ser um conto, um capítulo, uma ideia de romance ou até aquela história que você abandonou. E escolha 5 acontecimentos importantes. Para cada um deles, responda: o que aconteceu? Por que aconteceu? Como o personagem sabe disso? Por que ele tomou essa decisão? O que essa decisão causa? O que aconteceu depois? E existe uma regra. Você não pode responder, porque precisava acontecer. Essa resposta não vale. Se você não conseguir explicar alguma coisa, marque. Porque talvez você tenha acabado de encontrar um furo de roteiro antes que o seu leitor encontrasse. Então eu quero que você saia dessa aula lembrando de uma única coisa. Uma história não precisa ser real. Ela precisa ser verdadeira, dentro das próprias regras. Você pode criar dragões, pode criar magia, pode criar viagens no tempo, pode criar deuses, pode criar mundos que não existem. O leitor aceita, desde que você cumpra o acordo que fez com ele. Porque quando você estabelece uma regra, você precisa respeitá-la. Quando cria uma informação, precisa saber de onde ela veio.
Quando cria um personagem, precisa entender por que ele age como age. Quando cria uma solução, precisa prepará-la. E quando cria uma consequência, ela precisa realmente mudar alguma coisa. No começo desta aula, eu disse que o leitor aceita o impossível. E agora você sabe por quê. Ele não precisa acreditar que aquilo existe. Ele precisa acreditar que aquilo faz sentido. Porque o maior elogio de um escritor que o escritor pode receber não é essa história é realista. Eu nunca teria pensado nisso. Mas agora que aconteceu, não consigo imaginar que pudesse ter acontecido de outra forma. Quando o leitor para de enxergar o autor movimentando as peças, quando ele para de questionar os personagens, quando tudo parece nascer naturalmente do que veio antes, você conseguiu. Você fez o impossível parecer possível. Então, deixa o seu like se você gostou dessa aula e compartilha com aquele amigo que sonha em ser escritor. E não esquece de comentar sobre o que achou dessa aula. Prometo que eu vou ler tudo. Até a próxima!